Irmãos e irmãs, você que acessa meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, transmissão dos Salmos Bíblicos. Eu pesquisei para transmitir os Salmos na Bíblia Sagrada da Sociedade Bíblica do Brasil, de 1969. É um texto traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Então, estou fazendo aqui aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Os salmos são muito importantes em nossa vida, são louvores a Deus. Aqui nós temos, por exemplo, o Salmo 78, um masquil de Asaf. Masquil é uma categoria dos salmos. A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Salmo 78. Vamos à leitura. Essa tradução é da Bíblia de Jerusalém. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo?
pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne, como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos.
e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhas deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus atos e despertaram-lhe o zelo com suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Sião, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Este, então, foi o Salmo 78 da Bíblia de Jerusalém. Bíblia Sagrada, texto de Jerusalém, ok? Salmo 79. A assolação de Jerusalém e a oração por socorro. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação,
pela glória do seu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço setuplicadamente a sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim, nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. Bonitos salmos 78 e 79 que eu transmiti aqui para vocês nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Maciel, você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, Instagram, Facebook e blog. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde esclarece as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer uma dessas respostas é a melhor, porque Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, é o nosso Pai Celestial. É o Criador do Universo. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, se você, agindo lucidamente, quer a vida eterna. Eu quero. Qualquer pessoa lúcida, sensata, quer a vida eterna. Mas parece que pessoas que não têm esse senso desprezam a vida por todos os séculos dos séculos com Deus. Então, vamos nos encontrar na volta de Jesus, quando teremos corpos glorificados, corpos transformados, transfigurados, como o do próprio Jesus, depois que ressuscitou, atravessando paredes, desaparecendo da frente dos discípulos de Emaús, mudando a fisionomia para Madalena e para os próprios discípulos de Emaús, andando sobre águas, subindo ao céu, um corpo com novas propriedades, algo inefável, inexprimível, indizível, grandioso, na volta de Jesus. Eu quero encontrar você lá, com o corpo glorificado. Para isso, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado e creia em Jesus como Deus. Ele é o Deus neste mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas numa única divindade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. A paz de Cristo.